Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do House Medcast. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative os sininhos aqui para as notificações dos novos episódios. Os episódios aqui a gente traz um profissional da área da saúde que também faz a gestão do seu próprio negócio e que pode compartilhar com você algo sobre saúde e negócios. Então, fica ligado até o final desse episódio e aproveita já para compartilhá-lo com mais pessoas. E hoje nós estamos aqui com ela, que é médica, mãe, esposa e também uma das profissionais mais doces que eu conheço. Tem uma fala tão meiga. E hoje nós vamos conhecer quem está por trás dos vídeos que tem falado para tanta gente se reconectar com o próprio corpo, com a própria saúde. Com vocês, doutora Ana Paula, estrategista no processo do emagrecimento. Eita. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Nada. Eu amei essa ideia de participar de um podcast e espero poder contribuir com quem estiver assistindo, né? Sobretudo aí dentro da área de emagrecimento, negócios. A gente está aqui à disposição por vocês. Maravilha, maravilha. E aí vamos começar agora perguntando um pouco quem é Ana Paula, ou quem é Paula, né, como muitos chamam. Como começou a sua paixão pela medicina? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. Minha história com a medicina, eu digo que é desde criança, porque começou em casa, sabe? Minha mãe é médica e partindo daquele princípio que a filha sempre se inspira na mãe, quer ser igual à mãe, eu sempre a admirei e quis seguir os mesmos passos. Então, desde pequena, eu dizia que ia ser médica. Já tinha os brinquedos, já tinha tudo. Ganhava, né? Eu tinha um bonequinho, né? Que a gente brincava. Uhum. E tem até um episódio engraçado que uma vez eu adoeci com a barriga doendo, a minha mãe me examinou. E um dia na escola teve uma coleguinha que adoeceu e mãe disse que eu fiz exatamente o que ela fez. Coisa. Examinei, apertei a barriguinha para saber se precisava dar remédio, se ia ter que fazer cirurgia. Então, assim, desde pequena sempre foi um sonho meu. E graças a Deus eu realmente segui na área, né? E você já é formada há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Passa rápido, né? A gente, no processo parece que demora, né? Mas depois passa bem rápido. E quando esse sonho de trabalhar com emagrecimento começou? Bom, foi uma longa saga, né? Eu nunca pensei que ia trabalhar com isso. Eu antes gostava muito de pediatria. Todo mundo que me conhecia estava certo que eu ia para essa área, né? Entendi. Mas começou quando eu me conheci a endocrinologia na faculdade. Me identifiquei muito com o que trabalha, porque a gente se estuda, né? Metabolismo, corpo. E eu tive sobrepeso, né, na faculdade, final do curso, junto à pandemia, rotina, e eu acabei Inclusive, tu até compartilhou, não foi um vídeo sobre isso? Compartilhei uma história falando. E aí, assim, quando eu precisei aplicar em mim o que eu faço hoje, né, com os meus pacientes, foi aí que veio, de fato, a minha paixão pelo emagrecimento. O impacto que eu vi que pode ter na nossa vida, a diferença, né? Quando eu tinha sobrepeso, eu vivia cansada, vivia doente, não tinha disposição, não tinha autoestima, não gostava nem de comprar roupa. Então, quando eu vi o impacto que gerou para mim, tudo, desde saúde, questão mental, autoestima, eu quis também que outras pessoas tivessem essa oportunidade, quis trazer isso para elas. Então, foi aí que nasceu a minha paixão, de fato, pelo emagrecimento. Que legal. Muito hoje em dia se vê, assim, alguns profissionais, né, da área da saúde que trabalham numa área específica, mas que não viveram aquele processo ou que não têm uma identificação maior com aquele paciente pelo aquilo que ele trabalha, né? Então, geralmente, a gente vê, né, na internet, especialmente, profissionais que trabalham com emagrecimento, mas que estão com sobrepeso. Acontece. Então, isso acontece. E é muito complicado, né? Porque como que você vai passar um protocolo, passar um tratamento para alguém que você não vive isso, né? Então, essa história também gera uma conexão muito grande com o teu paciente, né? É verdade. E aí, quando tu compartilhou a tua história, um pouquinho da tua história, como foi essa identificação com o teu público? As pessoas falaram assim, eu quero isso também pra mim. Como foi? Então, especialmente mulheres, né? Que se identificam mulher. muito, né? É porque, assim, na verdade, eu tava saindo do puerpério e migrando para essa área. E eu não tinha nenhum posicionamento real nas redes. Eu sempre fui muito tímida. Aparecer em câmera, pra mim, eu tinha pânico. Mas a gente sabe que a gente tá no mundo, que a gente precisa se mostrar. E aí, em casa de puerpério, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer com que as pessoas
entendam que eu tô nessa área, compreendam e até tenham vontade, né, de me procurar. E aí eu tive a ideia de contar a minha história. E aí eu fiz aquele vídeo bem amador, bem orgânico, gravei assim, era eu no meu quarto, a bagunça atrás, e gravei, né, contando minha história, que eu tinha sobrepeso, que eu tentava do jeito errado, como muitas pessoas, e quando eu realmente descobri o que é que funcionava, que mudou minha vida. E coloquei lá pro pessoal falar, quero, nos comentários, né? O direct, quem quisesse. E a repercussão foi gigante, Carol. Muita mensagem. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. E eu fiquei louca, porque eu não esperava que fosse ter essa repercussão. E eu não sabia nem o que falar. Acabou que eu só saí mandando uma mensagem padronizada com link de WhatsApp. Tipo, isso não gera conexão. Algumas pessoas eu consegui conversar, entender a história e explicar algumas coisas, mas muita gente eu não dei conta. E aí eu disse, meu Deus, eu preciso me organizar, sabe? Eu preciso ajudar essas pessoas. E aí conheci vocês e estamos aí agora tentando falar do jeito certo, né? Ensinar. Aí você falou nesse processo aí do puerpério, como foi, inclusive, voltando um pouquinho aqui na trajetória, como foi essa questão de se tornar mãe de Esté, inclusive, né? Mudou muito, inclusive, a forma como você cuida dos seus pacientes hoje? Totalmente, Carol, totalmente. Porque, assim, a gente sempre tenta se identificar com as pessoas, né, que são mães. Mas depois que eu, de fato, me tornei, foi que eu compreendi melhor. Principalmente nesse início, que a gente, depois que a gente passa pela gravidez e nesse puerpério, questão hormonal, a gente altera muito nossa mente. A gente fica muito fragilizada, muito sensível. E isso acabou que me ajudou a ter ainda mais empatias por essas mulheres. Então, sempre chega uma mulher para mim que é mãe, que quer emagrecer, e a gente começa a conversar, ela diz, doutora, eu não tenho tempo de fazer exercício, por exemplo. Eu super entendo, mas eu sempre brinco. Eu disse, nenhuma mãe é sedentária. Porque a gente não para. É verdade. A gente não para. É verdade. Então, assim, ficou mais fácil de eu compreender a rotina dessas pessoas. E fica mais fácil de pensar, e no meu caso, né, o que é que eu tô fazendo? Como eu posso aplicar isso para a vida dessa pessoa que trabalha também, que tem a correria, que não tem tempo de estar seguindo tudo direitinho. Então, isso me ajuda ainda mais a pensar em mais estratégias que antes eu não me atentaria tanto, por não conhecer. Sim, exatamente. Hoje eu acho que a gente tem um aplicativo na corrida que a gente chama de Strava, né? E ele mede quantos quilômetros você anda quando você começa a correr, né? E aí, se botasse na mãe, dentro de casa, com certeza ia dar vários quilômetros. Então, de fato, ela não é sedentária, porque vai faz uma coisa, vai outra, né? Então, de fato, é bem interessante, né? Nenhuma mãe é sedentária. Então, você que é mãe, já pense aí, você não é sedentária. Você só precisa de estratégia, né? Só precisa de estratégia e um direcionamento de como fazer as coisas. E aí, depois do processo pós-gestação, né? Como que isso impactou, de repente, o teu corpo e a tua mente depois da gravidez? Eu sei que você falou aí um pouquinho, né, da bagunça, dos hormônios. Mas de que forma, talvez, isso impactou na tua vida, assim, pessoalmente? Olha, na verdade, desde a gravidez já teve impacto. Porque como eu tinha perdido peso antes de engravidar, eu tive o medo, né? Eita, meu Deus, será que eu vou ganhar tudo novo? Será que eu vou ter dificuldade para perder? Será que eu vou ficar pior do que eu tava? Que é o medo que muitas mulheres têm, né? Na verdade. É verdade. E depois que minha filha nasceu, parece que tudo isso sumiu o foco. Nos primeiros dias a gente fica mais preocupado com o bebê. Muito preocupado e a gente se esquece de si, é normal. E aí, depois é que a gente começa a se olhar no espelho, aí o abdômen fica mais flácido e a gente, meu Deus, será que não vai voltar? Será que vai ficar assim? O que é que eu vou fazer? Mas quando a gente vive um dia de cada vez, a gente vê que é possível, né? Ficar, na verdade, ainda melhor do que o que a gente era. Que, graças a Deus, é o meu caso. Eu fui pra nutricionista, né? Fazer minha bioimpedância agora. E ela disse, meu Deus, tu tá melhor agora do que antes de tu engravidar. Isso é ótimo. E, tipo, é isso que eu quero trazer para as minhas pacientes, né? Isso é ótimo, isso é perfeito, assim. Porque, de fato, é algo que, quando a gente não tem o conhecimento, não tem essa informação, muitas mulheres acabam entrando até numa depressão pós-parto, né? Sim. Por causa todos esses hormônios, né? Tudo influencia, né? E aí você se olha no espelho e não se enxerga mais como alguém que, de fato, era. E isso causa uma certa confusão, né? E aí o teu processo de emagrecimento pós-parto, como foi, assim? Esse processo foi difícil, foi fácil? Acabou sendo tranquilo, sabe? Que bom. Porque como eu me preparei antes para engravidar, eu perdi aquele peso. Isso me ajudou a não ganhar tanto peso na gestação.
E o pós-parto foi muito tranquilo. Porque tu já tinha se preparado Já antes, tinha. né? Eu lembro que eu me pesei com 10 dias, porque eu ia levar minha filha na pediatra e fui me pesar. Uhum. E aí, eu lembro que eu tinha perdido praticamente tudo que eu ganhei. Olha Tipo, aí. em 10 dias, eu tava mais com Caramba. retenção. Uhum. Então, dá para esse processo ser leve. E ainda Sim. que não seja, a gente consegue ajudar muitas mães. Uhum. Se, por exemplo, eu não tivesse conseguido perder peso, eu hoje sei tudo que poderia ter me ajudado a otimizar ainda mais esse processo, Uhum. independente de medicação, porque quem amamenta não pode, né, por conta do bebê. Mas tem muitas formas da gente chegar no mesmo destino, eu digo a meus pacientes. A gente tem muitas formas de chegar onde a gente quer, então não se Aham. desespera, a gente sempre busca o caminho que é melhor pra gente, né? É. E graças a Deus foi muito tranquilo. Coisa boa, coisa boa. E aí, dentro dessa área da medicina, né, de emagrecimento e tudo, chegou uma pessoa para agregar ainda mais esse mix aí, que é o doutor Hernando, né? Eu acho interessante, o nome Hernando é tão diferente, parece espanhol, a mistura. Diferente. É bem diferente, mas como que é essa relação aí de vocês dois? Você é casada com ele, né? E ele também atua com emagrecimento. Como é isso em casa? De repente vocês falam o tempo todo de emagrecimento, sei que não tem como falar o tempo todo, né? Mas como é essa junção aí dos dois trabalhando nessa mesma área? Ah, é ótimo, porque assim, no casamento a gente tem que estar alinhado, né? Uhum. Chega, tô sem voz. A gente tem que estar alinhado em tudo na vida. E a gente tá trabalhando com a mesma coisa é muito bom, porque agrega pra gente Sim. e pros pacientes, né? A gente sempre compartilha histórias, um ajuda o outro. Na Aham. verdade, foi ele que mais me incentivou a ir pra área, por incrível que Ah, que pareça, e não o legal. contrário. Que legal. Eu era mais da endocrinologia geral, mas sempre vi essa necessidade. E ele Uhum. que me incentivou, ele que literalmente investe em mim. Ele, vamos, amor, sempre me puxa, sabe? Aham. E Que isso é muito impulsiona, bom, né? impulsiona, que o casamento é isso. Eu lembro, antes da gente casar, a gente fez um curso com o pastor Paulo. Aham. E ele sempre falou muito, olha, o casamento, vocês sempre vão ser um só. Ou os dois ganham, ou os Uhum. dois perdem. Não existe isso de estar É, competindo. Então, é isso que a gente aplica também na vida profissional. legal. É maravilhoso. É bom, a gente também tem aqui, né? Eu e Vinícius, Aham. a gente trabalha juntos. E é bacana, assim, você vê a evolução, né, de cada um. Em Sim. alguns momentos tem um mais perdido que o outro, e o outro vai puxando, né? Não, eu não É, sei, eu tô cansado, e não, vamos, é. vai dar certo, você consegue. E essa parceria é muito boa, né, pra gente Demais. conseguir ir mais longe, né? Sozinho a gente até consegue ir mais rápido, como Mas diz a não chega frase, né? mais Mas não longe. chega mais longe. E Quando a ele gente me tá incentiva, junto, viu? é. Ah, mas que eu sou a medrosa, né? Ele que é o corajoso, então ele me dá muita confiança. Ele Ai, que realmente lindo. transformou, assim, minha vida em tudo. Ai, que lindo. Ó, é a declaração, É. Fernando. Declaração para você. E aí, nessa parte voltando um pouco para o emagrecimento, né? Eu sei que vocês trabalham juntos, compartilham em Uhum. alguns casos, né, e tudo mais. Sim. Como que você faz essa parte da estratégia do atendimento, né? Como que vocês fazem para alcançar realmente o objetivo do paciente? Tem como Ótimo. trazer um pouquinho aí de como é esse processo? Tem. Dá pra gente dar um spoilerzinho. Um spoilerzinho. Na verdade, o segredo, eu acredito que é entrar na vida da pessoa. A Uhum. pessoa vem para mim com a necessidade, me conta toda a sua história, como foi que ela chegou naquele peso, a gente tenta identificar os fatores que causam, porque Uhum. nunca é tratar o peso, a gente tem que tratar a causa, né? É. Porque quem tenta só perder peso, eu digo que é igual a gente tá num barco furado. O pessoal tentar só Hum. emagrecer é tipo tirar a água. Água com barco já Tem que tapar o afundando. buraco. Faz todo sentido. E é isso que eu faço. A gente conversa, entende a vida, entende a rotina e a necessidade. E aí, a partir disso, é que a gente vai montar a estratégia. Eu vejo, será Uhum. que é uma resistência insulínica que está causando? Será que é uma Uhum. compulsão alimentar, um transtorno alimentar? Sim. E aí, a partir disso, é que a gente vai montar uma estratégia ampla, que envolve diversas medicações. Nunca é só um remédio que vai resolver a vida do paciente. Aham. A gente tem que buscar resolver todo o problema, tratar o ser humano completo, não só Aham. o peso. Não só isso é muito interessante, porque o problema não está necessariamente na comida em si, né, mas está É, na em mente, às tudo. vezes está no coração, às vezes está num relacionamento familiar. Então Sim, vocês analisam tudo isso para ver qual é a brechinha que dá para fazer o tratar. ajuste. Que legal, muito bom. Exato, E exato. para você, assim, o que você acha que
o motivo de tanta gente fracassar no sentido do Olha, emagrecer? é um conjunto, mas eu acho que principalmente estigmas. O Estigmas. pessoal vê muito a obesidade como uma questão estética, muita gente compara com falta de foco, com a Uhum. pessoa que come demais. E muitas vezes não é isso, Carol. Muitas vezes não é isso. E Caramba. o maior erro dessas pessoas é elas tentar fazer as coisas sozinhas, baseada no que as Uhum. pessoas falam, no que elas veem na internet, sendo que É. elas são complexas. A Uhum. obesidade é uma doença crônica, tal qual a hipertensão, diabetes, precisa de um Caramba. tratamento direcionado Uhum. e contínuo. Não quer dizer que vai ter que tomar remédio a vida toda, mas tem mudanças que tem que ser para a vida toda. Sim. E é isso que a gente tenta ensinar para o paciente. Uhum. A gente caminha junto com ele, desde o iniciozinho Aham. até no pós, aí depois que chega no objetivo. Que bacana. É, É um processo, né? É um estilo de vida. Acho que muda praticamente a vida toda do paciente, né? completa. Completamente. E gradual, sabe? Não é aquela mudança Aham. brusca, não vou mudar a Sim. sua vida. Não, a gente vai com pequenos passos e com Uhum. o tempo a pessoa chega naquele estilo por conta própria. Aham. Eu acho que o ensino, acho que vocês podem fazer isso também, né? Acho que vocês vão ensinando, né? Reeducando o paciente para É, que ele entenda o porquê que ele está fazendo cada coisa. é Porque às verdade. vezes você vai tomar essa dieta aqui, você vai tomar esse remédio aqui. Tá, mas por quê? Quando o paciente É, entende de fato o porquê das fica mais coisas, fácil. fica mais fácil, né? Eu mesmo estou no processo o contrário, tô no processo de ganhar massa. Então eu tenho muita Maravilha. dificuldade de ganhar massa. Entendi. Que eu acho que também a mesma dificuldade, às vezes, de pessoas perderem peso. Sim. Mas eu comecei a compreender o porquê que eu preciso ganhar massa. E Uhum. aí olha, tem que comer isso por causa disso. Tem que comer nesse horário por causa disso. Então tem que ter uma salada nas principais refeições por causa disso. É Então, verdade. quando eu comecei a entender esse processo, foi mais fácil. Então hoje, eu até brinco com o Vinícius. Eu não conseguia comer um prato cheio de comida no almoço. Uhum. Não conseguia de jeito nenhum, porque eu pensava, meu estômago não cabe. Então eu limitava também na minha mente. Sim. E dizia, não consigo, não consigo. E aí, acho que já tem 2 semanas que eu tô conseguindo comer um prato cheio. Todo pesadinho Ótimo. e tal, na dieta. Porque entendeu, né? Porque entendi. E tipo assim, não fica aquela coisa estufada, cheia. Uhum. Eu acho que era um pouco mais de um bloqueio mental, Sim. até. Então, tudo isso a gente vai trabalhando também, né? Nesse processo, pra gente conseguir o objetivo. E aí, resultado, mesmo no mês, né, do protocolo, mesmo no mês eu fiquei 2 semanas doente. Mas mesmo Uhum. assim eu ganhei massa. Que maravilha, tá vendo? Tá vendo? E eu fiquei assim, meu Transformou. Deus, nunca tinha acontecido isso. Faz uns 2, 3 anos que eu sou acompanhada por ela. E assim, toda vez que ela, Carol, preciso ganhar massa. Oh, meu E Deus. eu vou tentar, eu vou tentar. E ela sempre me instruía. E eu, meu Deus, eu preciso ganhar massa. Porque eu já tava num período assim, já pra sarcopenia. Sim. Então já é um negócio bem mais verdade. difícil. Então, eu precisava entender o porquê que eu estava fazendo cada coisa. Eu acho que quando o paciente entende o porquê, É virar a chavinha. vira a chave. Vira a chave. Então, hoje, eu sou muito mais consciente do que eu preciso fazer e por que eu preciso fazer. Então, ajuda muito. Maravilha. E você se sente estimulado, né? Quando vê o Sim, resultado. demais, Como é que é demais. essa relação dos teus pacientes? Quando vê, meu Deus, eu consegui 1 quilinho que Demais. seja. E a gente comemora junto, viu? Aham. Porque, assim, muita gente não gosta de atividade física porque não Sim. vê resultado. A partir do momento que vê, a pessoa começa a se empolgar. Começa, por Aham. isso que muda a vida, né? Que Muda começa a total. entender. E isso é muito importante, você falou da sarcopenia, porque o músculo é a nossa vitalidade. Exato. E tem muita gente que perde peso errado, digamos assim. Começa a emagrecer por conta. Tem gente que usa aquelas canetinhas, né? Por conta. Sim. E vê o peso caindo, comemora. Mas quando a gente vai avaliar, perde muita massa muscular. E de a uma vez, gordura abruptamente, fica todinha né? ali. E isso aí é o que gera doenças. Então, no Uhum. nosso processo, né, que a gente faz em consultório, eu sempre digo, a minha prioridade é a sua massa muscular. Sim. Eu me desdobro para manter ou, no mínimo, minimizar a perda. Para que a gente perda o que, de fato, a gente precisa, né, que é a gordura. Sim. Mas muito bom, parabéns pelo seu processo. Sem dúvidas, vamos ver uma Obrigada. super evolução. E prezando de qualquer coisa, você sabe que eu tô às ordens. Obrigada. Essa questão, você falou das canetinhas, né? Acho que a gente já dá para começar um pouco polêmico aqui, um assunto polêmico. Porque hoje em dia, o que tá de venda, de auge das canetinhas, assim, de forma inapropriada, tá muito em alta, né? Então, o que você tem aí para nos dizer em relação a isso?
Assim, na verdade é mais alertar, sabe? Eu até fiz um vídeo que também foi aquela repercussão. Mas para alertar meus amigos, minha família, pacientes. Sim. Porque, assim, são medicações muito sérias. Elas têm Sim. efeitos colaterais que o pessoal menospreza, que Uhum. muitas vezes são silenciosos. Quando a gente vem apresentar, às vezes é tarde demais. Uhum. Então, não são medicações que a gente pode estar usando porque acha que precisa, né? Porque vê um amigo que usou e deu certo. Às vezes, a causa do ganho de peso do teu amigo não é a tua causa. Uhum. Então, assim, pode ser que ela seja necessária, sim, mas às vezes precisa combinar com outras estratégias. E não só isso, tem que saber usar a dose certa. Eu já vi relatos de paciente que comprou uma caneta de 15 miligramas e aplicou os 15 miligramas. E aí foi parar no hospital, foi para UTI por desidratação. Então, Meu assim, Deus. tem esses cuidados. Fora que a exportação dessa medicação, tem muita gente que, digamos assim, traz de todo jeito. A gente não tem como ter certeza. Muitas vezes quem está vendendo não sabe como foi que essa medicação foi transportada. Uhum. Às vezes enganam essas pessoas dizendo que Sim. trouxe direitinho e o pessoal quer sonegar imposto, quer fazer todo aquele trâmite legal e acaba que a medicação tem prejuízo no seu efeito. E Sim. pode até ter repercussão negativa para a pessoa que vai usar. Então, Caramba. é muito esse cuidado que a gente fala. Hoje em dia é obrigatório receita médica. Uhum. Então, a pessoa que está comprando aí sem receita está sujeita, na verdade, tanto a perder o dinheiro, porque está usando de Uhum. forma errada, quanto a ter repercussões negativas, não agora, mas no futuro. Sim. Por isso que a gente alerta, né? A gente sempre tenta ter esse cuidado para proteger essas pessoas. Uhum. Mas, assim, a gente sempre torce que, independente de quem está com a gente e quem não está, que consiga realmente vencer a obesidade, porque é uma Sim. doença grave. Uhum. Mas a gente sempre pede que faça isso da forma certa, até para evitar efeito sanfona e um reganho de peso no futuro, né? Uhum. Que fica mais difícil ainda de perder depois. É verdade. E aí a causa acaba trazendo uma repercussão super negativa para a vida da pessoa como um Exato, todo, né? Não é só o peso, mas a exato. autoestima, a mente e tudo mais, Isso, né? porque assim, quem chega para mim, eu não quero só emagrecer essa pessoa, eu quero melhorar a vida dela. Sim. É um paciente que chega cansado, que está com problema familiar, que está com problema no trabalho, que não consegue fazer, não está conseguindo curtir seu filho aí porque está indisposta. É Uhum. justamente trazer o objetivo dessa pessoa, que às vezes não é emagrecer, é Sim. melhorar essa vida, resolver algum problema pessoal. Então, quando Uhum. essa pessoa chega para mim com humor deprimido e quando faz o tratamento sai feliz, isso para mim valeu É cada segundo que eu passei com ela. É isso que a gente quer maravilhoso. fazer diferença na vida, é transformar a vida e não só Uhum. a pessoa. Ai, que lindo. E aí essa questão, assim, só pra gente voltar um pouquinho só pro alerta, né, das Sim, canetinhas. Quais prejuízos, você acha que tem numa pessoa tomar, né, fazer sim. aplicação sem uma orientação? Assim, Olha, de modo global, geral, né? atingir isso, atingir isso, atingir isso. Olha, o que a gente mais vê de cara disparado é a sarcopenia. A gente Uhum, chama obesidade sarcopênica, uhum, que é o paciente que às vezes até parece que está perdendo um peso bom, mas quando você vê, está com a massa muscular muito baixa, um acúmulo de gordura, principalmente aqui na região abdômen, gordura visceral, que é essa gordura que causa diabetes, hipertensão, aumenta o risco de infarto, AVC. uhum. Então, o maior risco é esse, é essa pessoa perder o músculo, né, e prejudicar ainda mais o metabolismo que já está ruim. Uhum. Fora isso, tem um risco de gerar pancreatite. Tem pessoas que não toleram bem essas medicações. Então, Caramba. quem está com a gente está sempre fazendo exame periodicamente para a gente acompanhar, porque Uhum. existe esse risco. Tem um tipo de câncer de tireoide, o carcinoma medular. É o mais raro, mas é muito grave. Uhum. Quem tem esse tipo de câncer já teve, não pode de jeito nenhum estar usando essas medicações, porque tem o risco de agravar ainda mais esses Uhum. problemas. E fora outras repercussões negativas para o fígado, Sim. a gente vê hepatite medicamentosa por mau uso. Então, é esse Uhum. cuidado que a gente tem, né? Fora o Uhum. risco de você estar usando um produto contaminado, como já no Sim. exterior já foi apreendido canetinha, que tinha bactéria. Então, imagina aí o pessoal aplicando e colocar Meu uma bactéria Deus. dentro de você e causar... Até começa com irritação local e Aham. virar uma sepse. Tem esses Caramba. riscos. E teve a amostra que não tinha nada, era água destilada. Meu Deus, Então você pagar mais de enganados. R$ 1.000 numa caneta e ter água, que é água cara, né? Aham, que água, cara. Então, assim,
diversos riscos. Por isso que a gente alerta, né? Faça sempre com acompanhamento, para que evite estar causando mais mal do que um bem, né? É uma saúde integral que vocês analisam, né? Sim. E aí, dentro disso, vocês, no acompanhamento, tem toda a questão de suplementação, Sim. de todo o acompanhamento global mesmo da pessoa, né? Sim. Aproveita e já começa a falar um pouquinho sobre a questão dos implantes hormonais, essa questão dos suplementos, como é que é esse processo? É assim, os suplementos a gente faz endovenosa, intramuscular, conforme a necessidade da pessoa. Se precisar desinflamar, se precisar repor vitaminas, se tiver aí precisando otimizar a termogênese, que é a queima de gordura, a gente vai fazer uma estratégia voltada para isso. E é específico para aquela pessoa. Específico, não adianta fazer o que eu fiz em uma pessoa e em outra, porque cada um tem sua necessidade. Exato. Inclusive, eu fiz o protocolo em mim, depois que eu parei de amamentar. Porque eu tenho lipedema, então eu preciso de uns ajustes que eu não consigo sozinha com a alimentação. Em relação aos implantes, né, eu tenho hormonais e não hormonais. Os hormonais, a gente tem várias substâncias, tem testosterona, gestrinona, estradiol, que a gente não faz em todo mundo, porque é em quem realmente tem necessidade de reposição hormonal e que tem uma boa tolerância à questão hormonal, que os implantes têm uma ação mais duradoura, vai de semanas a meses. Então, é em quem realmente tem uma boa tolerabilidade e uma boa necessidade. Tem menos flutuação dos níveis hormonais, que é a flutuação que gera mais colateral, então o implante mantém mais estável. Então, isso é muito bom para muitos pacientes, né, que tem indicação. E os não hormonais, a gente utiliza algumas substâncias, mais pensando em acelerar o metabolismo, melhorar a disposição, como, por exemplo, o NAD, que é uma substância que traz muito bem-estar, qualidade de vida, otimiza o emagrecimento dos pacientes. Então, é muito pensado nessa necessidade, sabe? Não é uma receitinha de bolo, né? Mas sempre a gente monta a receita da pessoa, né? Que se adeque à pessoa. Isso é interessante, porque quando a gente vê muita notícia errada, né, em relação a... Voltando a essa questão das canetinhas e do processo de emagrecimento como um todo. E você vê, não é um processo simples, no sentido assim de... Você é um ser complexo. Então, não é só aplicar algo. Você vai ter que fazer ajustes necessários. Isso. E se fosse só aplicar, né, a gente ia ver todo mundo magro. Não ia existir mais obesidade. Exato. Mas existem complexos demais, tem questão genética que o pessoal negligencia. A caneta, ela ajuda o metabolismo, ela melhora o perfil lipídico, melhora a glicemia, ajuda a queima de gordura, melhora a saciedade. Mas tem gente que o problema não é a saciedade. Então, não vai adiantar. Tem muito paciente que tem aquele padrãozinho ali, beliscador, que começa a usar a caneta e piora a compulsão. Porque você consegue comer menos, então você acaba beliscando mais. E às vezes aquele belisco não é uma coisa saudável, é uma coisinha mais calórica, porque teu cérebro tá pedindo aí uma serotonina, uma dopamina. E a fonte fácil é a alimentação, é a comidinha mais palatável. Então, é muito comum a gente ver um paciente que não se alimentava tão mal, mas começou a usar a medicação por conta própria e evoluiu com esse padrão. E passou a ter preferência por alimentos piores para a sua saúde, para colesterol. Então, são todos esses cuidados que a gente tem no tratamento, sabe? Então, você, inclusive, que está aí nos acompanhando, que acreditou em falsas notícias, por favor, cola aqui, Ana Paula, porque você vai ter informações de qualidade. Imagina o tanto de coisa que você não acreditou e agora precisa repaginar sua mente, né? Com informações importantes. E assim, a minha função na rede não é só captar pessoas, mas alertar as pessoas. Eu acho que falta muita informação. E quando o bom se cala, né? A informação ruim prevalece. Então, é uma das minhas missões de estar nas redes. Uma das coisas que mais me motivou a ir para as redes é para orientar. É tão frequente, as dúvidas são tão comuns a várias pessoas, que às vezes eu esclarecendo a dúvida de uns, eu estou esclarecendo a dúvida de muitos que não têm a oportunidade de perguntar ou têm vergonha. Então, é isso uma das coisas que mais me motiva a estar hoje nas mídias, né, me posicionando, é para trazer informação de qualidade, é para trazer informação verdadeira, confiável, alertar essas pessoas, né, de forma que é a mesma coisa que eu diria para minha mãe, para o meu pai, para meus amigos, para qualquer pessoa que estivesse precisando. Porque eu tento transmitir isso para essas pessoas também, né? Para as outras pessoas. Exato, é uma missão, né? Uma missão de vida. E você, no início, assim, teve algum receio de começar nas redes? Eu sei que você fala da vergonha, mas... você tive.
tinha muito, principalmente que a gente tem medo de julgamentos, né? Todo mundo, né? A gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de não ficar bom. É uma responsabilidade eu estar ali. Então, o que eu tô falando vai causar impacto para alguém. Então, é uma responsabilidade. Então, a gente tem esse receio, né? E eu também sou muito tímida. Ver uma câmera ali, meu Deus, Maria, eu começava a me tremer, ficar pálida mais ainda. E tinha medo de não conseguir, de, na verdade, acabar gerando um posicionamento ruim por não estar falando da forma que deveria. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento e transmite da forma errada, gera uma impressão. Eu tinha esse medo. Sim. Só que a coragem acabou vindo, principalmente agora na maternidade. A gente cria um novo objetivo para minha vida. Eu digo, eu me tornei muito mais corajosa, porque vem a necessidade de poder atuar nessa área, de poder proporcionar para minha filha a vida que eu quero que ela tenha. Eu quero ter mais tempo de qualidade com ela. Então, tá na hora de eu ter mais tempo também para me dedicar a meus pacientes de consultório. Então, por isso que eu acabei, criei a coragem, né, de chegar nas redes finalmente. E graças a Deus, estou me sentindo cada dia mais à vontade. É um processo, né? É um processo. Mas é tão bom quando você vê aquilo que você produziu atingindo pessoas e aquele retorno ser tão impactante na vida das pessoas. Demais. É maravilhoso. Eu recebo né? muitos directs, o pessoal falando, doutora, essa era a minha dúvida, eu fiquei feliz. Ou então, até tira uma outra dúvida depois que viu o vídeo, e a gente conversa, troca uma ideia. Isso é muito bacana, muito Ai, bacana. que maravilha. E você começou aí, como você falou, né, organicamente, tudo aí viu a necessidade de gravar alguns vídeos, né, uns videozinhos profissionais. Com certeza. E como foi assim para você o impacto, né, dessa questão dos vídeos? Ai, gente, eu acho que... eu acho não. Com certeza fortaleceu muito minha imagem, né? Que é uma coisa bem feita, né, de qualidade, é isso que acaba gerando a maior impressão nas pessoas, boa, né? E faz com que as pessoas prestem mais atenção nos vídeos. Uma coisa mais bem feita, ela chama mais atenção. E aí isso me ajudou muito a trazer mais as informações que eu queria. Fora que vocês, né, são maravilhosos, produção de altíssima qualidade, otimizam ainda mais o meu trabalho, ajudam a gente a organizar as ideias de uma forma muito profissional e ao mesmo tempo que cria conexão com as pessoas, né, que ajudam elas a se identificar com o que a gente está falando. Isso é muito importante. Coisa boa, coisa boa. Então, você aí que ainda não segue, inclusive, mais uma vez, não segue Ana Paula, como é que tá teu arroba? Doutora Ana Paula Mello, tudo junto. Aí, exatamente, então não deixe de seguir. E você já acredita que já passou, acho que já passou uns 40 minutos? Uau! Passou 45 minutos. Conversa boa é assim, né? 30 minutos, já passou 30 minutos. Conversa boa é assim. É assim. Então, inclusive, a gente já está encerrando. Vamos para algumas perguntas finais. Olha que coisa. Agora, para quem está nos assistindo, né? Qual conselho você daria para quem está cansado e tentar emagrecer sozinho? Olha, não tenham medo, não tenham vergonha nem receio de buscar ajuda. A gente que está na área está ali por vocês. A gente não está ali para julgar, não está ali para brigar, como muitos têm medo, né? A gente quer te ajudar a conseguir teu resultado, mais do que isso, melhorar a sua vida, trazer impacto positivo na sua vida. Te ajudar ali a não só a usar aquela roupa que você queria e não consegue mais, mas a ter mais disposição para teu dia a dia, te ajudar a aproveitar mais sua família, trabalhar com mais qualidade. E, fora isso, né, evitar que você tenha complicações futuras, que é o nosso maior medo, né? A obesidade, ela rouba a sua vida aos pouquinhos. Ela tá tirando de você. E aí, a gente quer evitar isso, quer te devolver tudo aquilo que ela vem te roubando e te ajudar a viver melhor, com mais qualidade. Então, não tenha medo de procurar ajuda. A gente tá aqui por você. E para outros médicos e médicas, talvez, aí que tem vergonha de começar a se mostrar, de realmente trazer informação de qualidade, o que você diria aí para eles? Olha, eu reitero o que eu falei, né? A gente precisa trazer informação de qualidade para as pessoas. A rede social, a internet, ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? A gente vê muitas fake news, muito sensacionalismo. E os profissionais sérios, é nossa responsabilidade chegar nas mídias e trazer informações verdadeiras de alta qualidade para as pessoas. Assim como a gente orienta nossos pacientes, nossos amigos, nossa família, a gente pode ainda mais, por que não, né? Trazer informações para um público maior, para outras pessoas que precisam ouvir isso e não têm a oportunidade.
é nossa missão. Então, não tenham medo, não tenham vergonha de se posicionar. Se às vezes não quer começar grande, mas começa devagarinho, grava uma story, começa a contar, compartilhar o dia a dia, compartilhar o que as pessoas precisam saber. É isso que faz diferença para as pessoas e é isso que mais me motiva hoje em dia. Maravilha, que coisa boa. Então, gente, com vocês, doutora Ana Paula, muito obrigada por mostrar que emagrecimento não é só sobre peso, mas é sobre história, sobre acolhimento, sobre estratégia, planejamento. E você, de fato, é uma inspiração para nós. Eu só tenho a agradecer pelo convite, fiquei muito honrada. E espero aí ter contribuído com vocês, com todo mundo que está assistindo. E a gente segue à disposição. E espero outras oportunidades de gravar mais. Amei essa conversa. Com certeza, passou muito rápido. E se você ainda não segue ela, vou dizer mais uma vez, siga a doutora Ana Paula, Ana Paula Mello, né? Tudo junto, ali no Instagram. E se você ainda também não segue a House, se inscreve não, faz, como é que fala? Segue, né? Segue lá no House Med. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva House Med. E aí também ativa o sininho, porque a gente vai sempre atualizando aqui novas histórias, compartilhando novos momentos com outros profissionais e com certeza vai ter muito a agregar na sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por a sua audiência e até o nosso próximo podcast.